Imagine que você é uma mãe solo dedicada e enfermeira de pronto-socorro completamente exausta após um plantão duplo massacrante, tentando apenas dirigir para casa e ver seu filho pequeno. De repente, você é parada em uma rodovia escura e chuvosa por um policial local corrupto e arrogante. Quando ele ameaça maliciosamente plantar drogas no seu carro e acionar o conselho tutelar para levar seu filho embora para sempre, você não entra em pânico e não implora. Em vez disso, você usa sua única ligação para discar para o seu irmão mais velho, o temido comandante de uma equipe de ataque de elite e ultra secreta das forças especiais. O policial não faz a menor ideia de que o distintivo atrás do qual ele se esconde é absolutamente inútil contra os operadores fantasmas que estão prestes a cair sobre ele. Mas antes de mergulharmos nesta história tensa e encharcada de chuva sobre justiça explosiva e lealdade familiar, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo hoje. Junte-se a nós para ver o que acontece quando um predador de cidade pequena compra briga sem saber com o homem mais perigoso do país. A chuva implacável e congelante em Serra Negra, no interior do Paraná, não lavava as ruas. Apenas deixava a sujeira mais escorregadia e as sombras mais profundas. Eram 15 para a meia-noite de uma terça-feira miserável. Mariana Barros apertava o volante de seu sedã prata desbotado com os nós dos dedos tão brancos quanto o uniforme de enfermagem que usava por baixo do casaco. Seus ombros queimavam com aquela dor muscular profunda que só surge após 14 horas levantando pacientes pesados e correndo pelos corredores implacáveis do hospital público. Seu universo inteiro estava agora reduzido a um único pensamento: seu filho de 6 anos, Samuel. Ele a esperava na casa da babá, provavelmente dormindo no sofá da sala, agarrado ao seu cobertor favorito. Se ela não entrasse naquela garagem nos próximos 10 minutos, a babá cobraria 1 hora extra e Mariana simplesmente não tinha R$50 sobrando naquela semana. Ela verificou nervosamente o painel iluminado. 55 km por hora em uma zona de 60. Perfeito. Ela estava praticamente invisível. Ela precisava estar. Então o mundo lá fora explodiu em um azul e vermelho ofuscante e violento. O giroflex da viatura irrompeu no espelho retrovisor dolorosamente brilhante enquanto refletia no asfalto molhado e se fraturava através das pesadas gotas de chuva que escorriam pelo para-brisa. A sirene não emitiu um lamento longo. Deu apenas um toque curto, agressivo e aterrorizante que fez o coração de Mariana bater loucamente contra as costelas como um pássaro encurralado. Por favor, não! Mariana sussurrou para a cabine fria com a respiração condensando no ar. Hoje não. Ela ligou a seta e encostou devagar, levando o sedã para o acostamento de terra lamacenta, perto das ruínas de uma antiga madeireira abandonada. Era uma zona absolutamente morta. Não havia postes de luz, nem carros, passando apenas a silhueta ameaçadora e esquelética da fábrica em ruínas, e o vai-vem rítmico e ansioso dos limpadores de para-brisa. Ela fez tudo exatamente como manda o figurino. Colocou o carro em ponto morto e puxou o freio de mão. Acendeu a luz interna da cabine. Abaixou o vidro, ignorando a garoa gelada que entrava. Colocou as 2 mãos perfeitamente visíveis sobre o volante, abrindo bem os dedos para mostrar que estava desarmada. Pelo retrovisor lateral manchado de chuva, ela observou 2 sombras escuras se separarem da viatura parada. Uma ficou para trás, perto do para-choque traseiro, mantendo uma distância tática. A outra se aproximou de sua janela com um andar pesado e arrogante que fez o estômago de Mariana revirar de pavor.
O feixe ofuscante de uma lanterna tática rasgou a escuridão apontado diretamente para suas pupilas, forçando-a a fechar os olhos de dor. Documento do carro e habilitação. Uma voz ríspida latiu por cima do barulho da chuva. Sem cumprimento, sem educação, apenas uma ordem dura. Boa noite, sargento. Estão no porta-luvas. Mariana disse baixinho, protegendo os olhos do clarão. Vou esticar o braço para pegá-los agora. Não narre o que você vai fazer. Só se mexa devagar, o policial retrucou. Mariana se moveu com uma lentidão angustiante e deliberada. Ela pegou a capinha de plástico e estendeu os documentos pela janela na chuva gelada. O feixe duro da lanterna não desviou do rosto dela por um longo momento. Finalmente, quando o policial arrancou os papéis dos dedos dela, a luz abaixou, iluminando brevemente a tarjeta prateada presa à farda escura. Sargento Valdir Castro. Castro parecia um homem esculpido em concreto e más intenções. Tinha um pescoço grosso, cabelo raspado no estilo militar, e olhos frios que pareciam inteiramente entediados com a própria crueldade. Ele nem estava olhando para a carteira de motorista perfeitamente válida. Seus olhos varriam agressivamente o banco de trás escuro do sedã. Noite difícil por aqui, moça. Castro grunhiu finalmente olhando para o documento. Barros. Eu sou enfermeira do pronto-socorro, Sargento Castro. Estou saindo agora de um plantão duplo obrigatório no hospital regional. Só estou tentando cruzar a cidade para buscar meu filho pequeno. Do hospital, claro que está. Castro zombou de forma condescendente. Ele apoiou os antebraços pesados diretamente na moldura molhada da porta, invadindo agressivamente o espaço pessoal dela. O cheiro azedo de café velho e cigarro a invadiu. Você estava zigue-zagueando lá atrás, Mariana. Cruzou a faixa amarela contínua. Eu não fiz isso de jeito nenhum. Mariana respondeu com a voz tremendo apenas uma fração. Eu me mantive perfeitamente abaixo do limite de velocidade o caminho todo. Você está chamando um policial juramentado de mentiroso, dona Mariana? A temperatura dentro do carro pareceu cair mais 10 graus. Não, senhor. Só estou afirmando que eu estava sendo incrivelmente cuidadosa. Pessoas cuidadosas geralmente têm algo ilegal que estão tentando esconder. Castro deu um sorriso torto. Ele enfiou o feixe da lanterna no banco de trás novamente. Tem alguma coisa escondida nesse veículo que eu precise saber? Entorpecentes, produtos roubados, armas. Não. Apenas a cadeirinha do meu filho e uma bolsa com roupas limpas. Mariana respondeu com firmeza. Castro deu um passo para trás, batendo ritmicamente a pesada lanterna de metal contra a palma da mão aberta. Ele olhou por cima do ombro para o parceiro, um soldado novato que parecia nervoso e mudava constantemente o peso do corpo na chuva gelada. Castro voltou-se com um sorriso perverso. Saia do veículo, dona Mariana. Mariana congelou no banco. Como é que é porque eu lhe entreguei minha habilitação? Minha ficha é completamente limpa. Estou sentindo cheiro de maconha queimada. Castro mentiu descaradamente. Ele soltou a frase com a facilidade casual e ensaiada de um predador que já havia usado aquela exata mesma desculpa 1000 vezes antes. Isso me dá total suspeita fundamentada. Solte o cinto e saia agora. Mariana conhecia o roteiro. Ela sabia que discutir ali no escuro só faria a situação escalar para algo muito mais perigoso. Mas a pura injustiça daquilo, o peso sufocante daquela autoridade fabricada, travou sua garganta. Ela nunca havia fumado um dia sequer na vida. Era uma profissional de saúde apenas tentando sobreviver e criar o filho. Sargento, por favor. Mariana implorou baixinho. Meu garotinho está me esperando. Eu estou exausta. Eu não fiz absolutamente nada de errado. A mão direita de Castro desceu deliberadamente para o pesado coldre preto em seu quadril. Ele não soltou a trava de segurança, mas a ameaça letal foi ensurdecedora. Eu não vou pedir educadamente de novo.
Ou você sai desse carro agora mesmo, ou eu vou quebrar esse vidro e te arrastar fisicamente pelo cabelo. As mãos trêmulas de Mariana tatearam o fecho do cinto de segurança. Ela empurrou a porta pesada e pisou na tempestade violenta. A água congelante encharcou seu uniforme de algodão fino, instantaneamente gelando até os ossos. Coloque as mãos espalmadas no capô, Castro ordenou com aspereza. Abra bem as pernas. Enquanto Mariana se debruçava sobre o metal gelado e molhado de seu próprio carro, com a chuva colando o cabelo escuro no rosto, ela encarava as luzes vermelhas e azuis refletidas nas poças de lama no chão. Ela se sentia incrivelmente pequena. Sentia-se terrivelmente impotente. Mas à medida que as mãos pesadas de Castro começaram a revistá-la, agindo de forma muito mais rude do que o necessário, e demorando inapropriadamente perto de sua cintura, o terror de Mariana começou a endurecer e se transformar em algo completamente diferente. Algo gelado e afiado. Ela se lembrou exatamente de quem era, e muito mais importante, lembrou-se da linhagem a qual pertencia. Tá limpa? Castro resmungou, soando genuinamente decepcionado por não ter encontrado uma arma para incriminá-la. Ele a empurrou de forma bruta pelo ombro, prendendo o quadril dela contra o retrovisor lateral. Fique parada exatamente aí. Não mova um músculo. Mariana tremia violentamente, abraçando o próprio corpo. Castro virou-se para o jovem recruta parado na chuva. Ribeiro, desmonte o carro. O soldado Tiago Ribeiro hesitou. Tinha um rosto pálido de menino que parecia completamente deslocado sob a aba pesada do boné policial. Ele olhou para Mariana, desviando os olhos rapidamente, com óbvia vergonha. Sargento, ela é enfermeira registrada. O interior está limpo. Eu não senti cheiro de nada quando nos aproximamos. Castro virou-se nos calcanhares, encurtando a distância até que seu rosto ficasse a centímetros do nariz do recruta. Eu pedi sua opinião profissional, recruta. Eu disse que senti cheiro de drogas. Isso significa legalmente que nós dois sentimos cheiro de drogas. Agora vasculhe a porcaria do veículo antes que eu o autue por insubordinação e acabe com a sua carreira. Ribeiro engoliu em seco o pomo de Adão subindo e descendo. Sim, senhor. Ele abaixou a cabeça e entrou no lado do motorista do sedã de Mariana. Mariana ficou na chuva congelante e assistiu impotente enquanto o soldado Ribeiro revirava sua vida inteira. Ele abriu o porta-luvas jogando recibos médicos, guardanapos e o manual do veículo no chão molhado. Ele se esticou para o banco de trás, pegando a pequena e colorida mochila escolar de Samuel e jogando-a sem o menor cuidado no asfalto lamacento lá fora. Ei! Mariana gritou instintivamente, dando meio passo à frente. Esse é o material escolar do meu filho. Calha a boca. Castro rugiu, invadindo agressivamente o espaço dela, pairando sobre ela como uma torre sombria. Está fazendo escândalo. Mariana está resistindo a uma busca legal. Eu não estou resistindo, ela disse com os dentes trincados e batendo de frio. Estou parada aqui, assistindo o senhor destruir minha propriedade pessoal sem motivo algum. Eu acho que você está drogada, Castro sussurrou, a voz caindo para um tom doentio e conspiratório. Acho que você é uma viciada dirigindo pela minha cidade, colocando em risco cidadãos de bem e cumpridores da lei. Na verdade, acho que preciso te prender e te arrastar até a delegacia para um exame de sangue obrigatório. Isso é crime de trânsito inafiançável. Mariana, sabe exatamente o que acontece, depois não sabe. Ele fez uma pausa, deixando um sorriso perverso e predatório se espalhar pelo rosto. Você perde a licença de enfermagem na hora, e depois você perde o garoto. O mundo inteiro parou de forma devastadora. O som da chuva forte, as luzes ofuscantes da viatura, o frio congelante, tudo desapareceu completamente de sua mente. Tudo o que Mariana ouviu
foi a ameaça letal direcionada ao seu filho inocente. Você perde o garoto. O senhor não pode fazer isso. Ela sussurrou a voz apertada de pânico. Pague para ver. Castro provocou com crueldade. Eu posso acionar o conselho tutelar do meu rádio agora mesmo. Remoção emergencial do estado. Vou dizer à assistente social que encontrei uma motorista totalmente alterada, não cooperativa e suspeita de portar entorpecentes pesados. Eles vão colocar o pequeno Samuel num abrigo de emergência esta noite. Talvez num orfanato do estado bem superlotado. A visão de Mariana se estreitou em um túnel escuro. Aquilo não era mais uma blitz de trânsito corrupta. Era uma situação de refém operando sob a falsa cor da lei. Castro estava se alimentando do terror puro dela. Ele queria desesperadamente que ela desmoronasse, implorasse, chorasse ou atacasse fisicamente para que ele tivesse a desculpa definitiva para soltar o pesado cacetete de aço pendurado no cinto tático. Ela fechou os olhos e respirou fundo, forçando ativamente o coração acelerado a se acalmar. Ela trabalhava em alas de trauma. Lidava com ferimentos catastróficos e situações caóticas todas as noites. Sabia que o pânico cego era uma sentença de morte garantida. Sargento Castro, disse Mariana abrindo os olhos. Sua voz agora estava surpreendentemente firme e notavelmente fria. Estou solicitando o meu direito legal de fazer uma ligação. Castro jogou a cabeça para trás e soltou uma risada ríspida e seca. Uma ligação. Acha que está num filme de Hollywood? Querida, você não tem direito à ligação até ser oficialmente autuada e jogada numa cela de concreto. Eu preciso ligar para alguém buscar meu filho. Mariana afirmou categoricamente. Se o senhor vai me levar sob custódia, alguém tem que buscá-lo. Ou prefere explicar ao comandante do seu batalhão por que uma criança de 6 anos foi abandonada na casa de uma babá à meia-noite por causa da sua vingança pessoal? Castro parou de rir. Seus olhos se estreitaram enquanto seu cérebro calculava o risco. Abandonar um menor criava um rastro de papelada enorme e complicado. Seja rápida. Castro cuspiu, dando um leve passo para trás. Mas se eu ouvir você pronunciar a palavra advogado, eu esmago esse telefone no asfalto e vamos direto para a carceragem. Você liga para a babá, e só. Mariana enfiou a mão no bolso fundo da calça de enfermagem molhada, com dedos trêmulos, e puxou seu smartphone com a tela trincada. Ela não rolou até o número da babá. Não rolou até um advogado de defesa. Ela abriu a lista de favoritos. Havia um contato específico fixado bem no topo. Ela apertou ligar e levou o telefone ao ouvido, orando silenciosamente para o céu escuro acima. Por favor, atende. Por favor, Marcos, atende. Tocou uma vez, 2 vezes. Castro a observava de perto, batendo a bota pesada impacientemente contra o asfalto molhado. Tic-tac, mamãe. No terceiro toque, a linha se abriu. A voz do outro lado não estava sonolenta, embora já passasse da meia-noite. Era nítida, hiperalerta e perigosamente calma. Era o tipo de voz que impunha silêncio absoluto em uma sala lotada apenas com um sussurro. Murray. Marcos, ela disse usando o nome dele e sua compostura forçada finalmente se partindo. Eu preciso de você. Você está ferida. A mudança no tom dele foi instantânea e aterrorizante. O calor familiar desapareceu completamente, substituído por um foco frio metálico e letal. Não, ainda não. Fui parada na rodovia 119, bem perto daquela antiga madeireira abandonada. Um policial, Sargento Castro, ele me parou. Ele está desmontando o meu carro inteiro. Diz que vai me prender por embriaguez. Ele está ameaçando plantar drogas, Marcos, e ameaçou ligar para o estado e levar o Sam. Houve um silêncio absoluto do outro lado da linha.
Foi um silêncio tão incrivelmente pesado que pareceu que a pressão atmosférica no Paraná inteiro havia despencado de repente. O policial está aí agora. Marcos perguntou baixinho. Ele está a 1 metro de mim. Coloque no viva voz. Mariana abaixou lentamente o telefone do ouvido. Sargento Castro, meu irmão gostaria de falar com o senhor um instante. Castro revirou os olhos agressivamente. Ah, pelo amor de Deus! Me dá essa porcaria aqui! Ele arrancou o smartphone à força da mão dela. Não o colocou no viva voz. Pressionou-o contra a orelha com um sorriso arrogante brincando nos lábios. Escute aqui com muita atenção, amigão. Castro estufou o peito tentando soar o mais intimidador possível. Não sei quem diabos você acha que é, mas a sua irmãzona está com problemas gigantescos com a lei esta noite. Então, a menos que você seja o governador deste estado, sugiro fortemente que cale a boca e não se meta no trabalho da polícia. E então Castro parou de falar. Mariana observou o rosto dele com foco intenso. O sorriso arrogante não apenas desapareceu, ele evaporou completamente no ar rarefeito. Suas sobrancelhas grossas se juntaram em profunda confusão e depois dispararam para cima em choque puro e não adulterado. Ele afastou o telefone da orelha por uma fração de segundo, encarando a tela brilhante como se fosse uma granada sem pino antes de pressioná-lo lentamente de volta na cabeça. Quem está falando? Castro perguntou a voz totalmente despojada de sua fanfarronice anterior. Ele ouviu em silêncio por mais 10 segundos agonizantes. Mariana viu o soldado Ribeiro colocar a cabeça para fora do sedã, sentindo instantaneamente a mudança catastrófica na atmosfera. O rosto de Castro assumiu um tom cinza doentio que parecia antinatural mesmo sob as luzes estroboscópicas azuis. Ele engoliu em seco de forma audível. Olha essa aqui, parceiro, eu não dou a mínima para qual unidade especial você diz que pertence. Esta rodovia é minha jurisdição indiscutível. Se você ameaçar um policial juramentado de novo, eu vou... Castro de repente recuou violentamente como se a voz do outro lado da linha tivesse passado pelo alto-falante e lhe dado um tapa físico no queixo. Tá bom. Castro gaguejou dando um passo para trás. Tá bom, escuta aqui. A ligação foi cortada abruptamente. Castro encarou a tela preta do smartphone. Levantou lentamente os olhos para olhar para Mariana. Havia um medo inegável nadando em seus olhos agora, mas seu ego frágil rapidamente o mascarou com uma raiva explosiva. Ele enfiou o telefone violentamente de volta no peito dela. Seu irmãozinho. Castro sibilou com veneno, inclinando-se para perto para que ela pudesse sentir o hálito quente dele. Tem uma boca muito grande. Ele acha que pode me assustar, acha que pode brincar de soldadinho aqui no mundo real. Castro desclipou agressivamente o rádio do ombro. Central aqui é a viatura 7 Bravo. Tenho uma suspeita altamente não cooperativa. Solicito oficialmente um supervisor de turno e uma unidade de faro do canil no meu local imediatamente. Preparem uma viatura de transporte. Ele fuzilou Mariana com ódio puro. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida patética. Ninguém fala comigo desse jeito. Ninguém. Mariana apertou o telefone contra o coração. Ela não sabia exatamente o que Marcos havia dito ao policial corrupto, mas ela conhecia o irmão melhor do que ninguém. O Major Marcos Barros não fazia ameaças vazias. Ele fazia promessas inquebráveis. E em algum lugar lá fora, na escuridão congelante, ela sabia que ele já estava a caminho. O clique afiado e metálico das algemas de aço foi o som mais alto que ela já ouvira. Não foi o clique limpo e cinematográfico que se ouve na televisão. Foi um barulho áspero e brutal de metal pesado, mordendo dolorosamente a pele frágil. Castro não se deu ao trabalho de ser gentil. Ele agarrou os pulsos de Mariana e os torceu agressivamente para trás de suas costas, forçando seus ombros cansados até que os manguitos rotadores gritassem em protesto quente.
a catraca de aço congelante travou brutalmente contra o osso, beliscando a pele delicada. O senhor está cometendo um erro terrível. Mariana engasgou a bochecha molhada, pressionada com força contra o porta-malas gelado de seu sedã. A chuva caía mais forte agora, misturando-se perfeitamente com as lágrimas quentes que ela se recusava a deixar cair. Por favor, olhe para o meu crachá do hospital de novo. Você perdeu a sua única chance de falar quando entregou o telefone para o seu namorado bandido. Castro grunhiu, apertando deliberadamente a algema esquerda, um dente a mais, fazendo um pico de agonia subir pelo braço dela. E não insulte a minha inteligência me dizendo que aquele era o seu irmão. Eu reconheço ameaça de facção quando ouço uma. Ele a girou rudemente. Mariana tropeçou seus sapatos de enfermagem com sola de borracha, perdendo a tração no cascalho liso e lamacento. Castro a segurou violentamente pelo braço seus dedos grossos, cravando-se dolorosamente em seu bíceps, e a marchou fisicamente em direção à viatura ligada. Para Mariana, a traseira do camburão parecia uma jaula escura esperando para engoli-la inteira. A pesada porta traseira já estava aberta. O interior era uma concha de plástico duro e implacável, projetada especificamente para ser lavada com mangueira com facilidade. Cheirava de forma avassaladora a água sanitária industrial suor velho e o persistente perfume metálico de violência antiga. Entra no carro, Castro ordenou empurrando a cabeça dela para baixo com força. Mariana engatinhou desajeitadamente para o apertado banco de trás. Foi incrivelmente humilhante. Com as mãos acorrentadas firmemente nas costas, ela não tinha absolutamente nenhum equilíbrio. Teve que deslizar dolorosamente pelo banco de plástico escorregadio, com as pernas se arrastando desajeitadamente para caber lá dentro. Quando Castro bateu violentamente a porta pesada, o estrondo a isolou do mundo. O ar dentro da pequena jaula era sufocante e quente. O aquecedor do veículo estava no máximo sufocando-a. Ela estava completamente presa. Através da espessa divisória de acrílico e da malha de arame reforçada, ela observou Castro parado na chuva. Ele andava de um lado para o outro furiosamente. Sua fanfarronice arrogante anterior havia se transformado completamente em uma energia irregular e altamente nervosa. Ele olhava constantemente para o relógio de pulso, encarava intensamente a escuridão absoluta da rodovia vazia e depois olhava de volta para o parceiro novato. O soldado Ribeiro estava completamente imóvel ao lado do sedã de Mariana, parecendo absolutamente miserável. Ele havia interrompido sua falsa revista do veículo. Estava apenas parado lá, com a chuva escorrendo da aba do boné, olhando com culpa para Mariana trancada na parte de trás da viatura. Os olhos dele se encontraram por um segundo fugaz. Os olhos de Mariana imploravam por ajuda. Os olhos de Ribeiro se encheram de um pedido de desculpas covarde e patético antes de ele abaixar rapidamente o olhar, chutando um pedaço de cascalho solto. Dentro da viatura, o rádio da polícia montado no painel estalou para a vida com rajadas de jargões estáticos. Viatura 7 Bravo ciente. A unidade do canil está a 25 minutos de distância. Temos um engavetamento massivo de múltiplos veículos na BR-116, desviando todo o tráfego disponível. Castro avançou para o banco da frente e agarrou o microfone, os nós dos dedos ficando brancos com a força. Central, eu preciso de uma unidade muito mais rápido do que isso. Tenho uma situação escalando e volátil no meu local. A suspeita fez ameaças ativas envolvendo terceiros hostis. Mandem apoio agora. Copiado 7 Bravo. Todas as unidades ativas estão empenhadas no momento. Aguarde no local e mantenha o perímetro. Castro xingou alto e chutou violentamente o pneu dianteiro da própria viatura. O baque surdo vibrou pelo chassi de metal sacudindo Mariana no banco de trás. Ele estava desmoronando rapidamente. A breve ligação telefônica
havia entrado profundamente em sua mente, muito mais fundo do que seu ego gigantesco queria admitir. Ele tirou um maço de cigarros amassado do bolso da farda, protegendo-o desesperadamente da chuva torrencial, e acendeu um com as mãos visivelmente trêmulas. A brasa do cigarro brilhava em um vermelho raivoso e vibrante na escuridão avassaladora. Mariana fechou os olhos e apoiou a testa contra o vidro gelado e úmido da janela. A baixa vibração do motor ligado zumbia contra seu crânio. Ela tentou desesperadamente focar na própria respiração. Inspire por 4 segundos. Segure por 4. Expire por 4. Era uma técnica de respiração de combate que Marcos havia lhe ensinado anos atrás, quando ele era apenas o seu irmão mais velho protetor e não um fantasma invisível operando nas profundezas da máquina militar brasileira. Castro realmente achava que estava lidando com um bandido de rua local, fazendo ameaças vazias de intimidação. Mariana quase soltou uma risada, uma bolha histérica de pura adrenalina subindo no peito apertado. Castro não fazia a menor ideia. Ele não sabia sobre as cobiçadas medalhas de sangue e de honra que Marcos mantinha escondidas em uma caixa de sapatos de papelão, porque odiava olhar para elas. Ele não sabia sobre as horríveis cicatrizes irregulares que mapeavam as costas do irmão, como um atlas violento de zonas de guerra que a maioria dos brasileiros comuns nem conseguia localizar no mapa. Ele não sabia que o Major Barros não pertencia oficialmente às Forças Armadas Regulares mais. Marcos pertencia a uma unidade altamente classificada do Comando de Operações Táticas, que oficialmente não existia em nenhum registro do governo. Ele era um ativo de nível 1, comandando um grupo de operadores de elite que viviam nas sombras mais escuras absolutas do mundo, onde as regras padrão da aplicação da lei civil simplesmente não se aplicavam. Ela se lembrava vividamente da última vez que o viu há apenas 2 meses em um jantar tranquilo em família. Ele estava notavelmente quieto, cortando o assado com uma precisão cirúrgica arrepiante. Ele parecia cansado, não fisicamente exausto, mas profunda e existencialmente cansado da alma. Ele olhou para ela e disse: "Mari, eu passo a minha vida inteira caçando os piores monstros do planeta. É incrivelmente difícil voltar para o Brasil e fingir que este mundo é realmente seguro." Agora um monstro local a havia encontrado. 10 minutos agonizantes se arrastaram. Depois 15. A chuva congelante intensificou-se em um dilúvio absoluto, martelando agressivamente contra o teto fino da viatura como 1000 pequenos punhos furiosos. O isolamento da rodovia escura era absoluto. De repente, Castro parou de andar de um lado para o outro. Ele deixou o cigarro fumado pela metade cair em uma poça de lama. Inclinou a cabeça ligeiramente, semicerrando os olhos e ouvindo atentamente a tempestade. Marianka abriu os olhos. Ela não conseguia ouvir nada além do rugido ensurdecedor da chuva e do aquecedor no máximo, mas viu Castro instintivamente levar a mão ao coldre, destravando a pesada alça de retenção de couro. Ele caminhou lentamente em direção à linha divisória central da estrada, olhando profundamente para o vazio negro e impenetrável além da madeireira abandonada. O soldado Ribeiro olhou para cima visivelmente assustado. "Sargento, o que foi?" "Cala a boca." Castro sibilou com veneno. "Escuta." E então Mariana finalmente ouviu. Ou melhor, ela sentiu aquilo fundo em seus ossos. Não era a sirene padrão da polícia, não era o rugido agudo de um motor esportivo. Era um zumbido rítmico de frequência incrivelmente baixa. Um twump, 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 pesado, que vibrava poderosamente dentro da sua caixa torácica. Estava claramente vindo diretamente de cima deles, mas quando ela olhou pelo vidro manchado de chuva,
não havia absolutamente nenhuma luz de navegação visível no céu tempestuoso. Castro sacou freneticamente sua arma de serviço. Central, aqui é a 7 Bravo. Tenho uma aeronave não identificada operando em altitude extremamente baixa diretamente sobre a minha posição, sem luzes visíveis. Há algum tráfego aéreo registrado no meu setor. O rádio da polícia permaneceu completamente silencioso. Não apenas quieto, estava completamente morto. Até mesmo a estática constante de fundo havia sumido. Central, Castro gritou no microfone. Nada. De repente, os visores iluminados no painel da viatura piscaram violentamente. O aquecedor sufocante engasgou e morreu. O notebook da polícia, acoplado, geralmente brilhando forte com os dados da central, apagou-se instantaneamente. O motor do carro tossiu, engasgou e desligou por completo. A escuridão absoluta e sufocante os engoliu por inteiro. A única iluminação que restou no mundo foi o feixe fraco da lanterna de mão de Castro cortando freneticamente as cortinas de chuva. Ribeiro vai para trás do bloco do motor. Castro gritou, tropeçando para trás em direção à sua viatura morta, com a arma erguida às cegas. O rádio tá com interferência. O meu carro acabou de morrer. O meu também. Ribeiro gritou em puro pânico de perto do sedã de Mariana, onde os faróis haviam acabado de se apagar misteriosamente. Eles estavam completamente sozinhos no escuro, presos em um trecho deserto da rodovia rural, com o som aterrorizante do helicóptero furtivo invisível ficando cada vez mais alto, pressionando-os do céu como um peso físico insuportável. E então, a cerca de 50 metros de distância na estrada, onde a escuridão era absoluta, 3 pares de faróis se acenderam simultaneamente. Eles eram ofuscantes e dolorosamente brilhantes. LEDs táticos de alta intensidade que cortavam a chuva pesada como lasers cirúrgicos. Eles não piscaram. Não vacilaram. 3 enormes e pesadamente blindados SUVs pretos estavam parados perfeitamente na horizontal, atravessados na estrada, bloqueando completamente as 2 pistas de fuga. Eles não tinham feito um único som ao se aproximar. Tinham simplesmente se materializado do éter. O sargento Valdir Castro era policial juramentado há 14 anos. Ele estivera envolvido em brigas de bar, violentas perseguições assustadoras em alta velocidade e até em um tiroteio armado. Ele realmente se considerava o predador alfa supremo de sua região. Ele era aquele que arrombava as portas. Ele era quem detinha o poder absoluto do Estado. Mas enquanto encarava com horror a parede impenetrável de luz branca ofuscante bloqueando a rodovia, Valdir Castro sentiu uma sensação primal e doentia que ele não experimentava desde que era uma criança pequena com medo do escuro. Ele se sentiu como uma presa. Quem são eles? Ribeiro guinchou, sacando desajeitadamente a própria arma de fogo, mas segurando-a com mãos trêmulas como se a arma em si fosse uma cobra venenosa. Polícia Federal BOPE. Abaixa a porcaria da arma, Ribeiro. Castro ordenou, a voz tremendo incontrolavelmente. Ele ergueu o braço para proteger os olhos do clarão ofuscante. Aquela não é a Polícia Federal. As pesadas portas blindadas dos SUVs pretos se abriram em um uníssono perfeito e aterrorizante. Não houve gritos caóticos. Não houve comandos policiais padrão de "deita no chão". O movimento foi fluido, letal, sincronizado e assustadoramente silencioso. 6 figuras maciças pisaram no asfalto molhado. Eles estavam totalmente equipados com equipamento tático de última geração, mas não era o azul escuro padrão da tropa de choque local. Eles usavam Multicam Black, um padrão de camuflagem avançado projetado especificamente para operações noturnas encobertas e de baixa visibilidade.
Usavam capacetes balísticos de corte alto, equipados com óculos de visão noturna panorâmicos de tubo quádruplo virados para cima, em suas testas fazendo-os parecer insetos aterrorizantes e predatórios. Carregavam fuzis de assalto de cano curto suprimidos e altamente customizados que pareciam incrivelmente letais e impossivelmente caros. Moviam-se em uma falange tática impecável, espalhando-se pela rodovia com a facilidade aterrorizante da água fluindo sobre pedras lisas. Não apontaram suas armas diretamente para os dois policiais. Eles as seguravam casualmente na posição de pronto baixo, uma postura arrogante e confiante que sugeria explicitamente que eles nem precisavam mirar para matar. Precisavam apenas decidir fazê-lo. Castro ergueu a lanterna com uma mão tremendo violentamente, tentando desesperadamente iluminar um rosto, um distintivo, um logotipo qualquer coisa para ancorar sua realidade destroçada de volta à sua autoridade percebida. Identifiquem-se imediatamente, Castro gritou a voz falhando. Esta é uma cena de crime ativa. Eu sou um policial militar. A figura na liderança da unidade tática não diminuiu a velocidade. Caminhou em linha reta pela faixa amarela dupla central da rodovia, ignorando completamente a chuva congelante, ignorando completamente a pistola apontada de Castro, ignorando completamente os gritos frenéticos. Era uma montanha de homem incrivelmente largo de ombros, movendo-se com uma letalidade cinética inegável. Ele parou exatamente a 3 metros de distância do policial trêmulo. O homem não usava capacete balístico. Estava com a cabeça descoberta, a chuva congelante encharcando seu cabelo curto e escuro cortado à máquina. Usava um porta-placas tático pesado sobre uma camisa de combate térmica cinza escuro. Seu rosto era esculpido em linhas duras e angulares, uma paisagem composta inteiramente de planos afiados e sombras profundas. Seus olhos eram intensamente escuros, assustadoramente inteligentes e totalmente desprovidos de misericórdia humana. Era o exato mesmo rosto que Mariana via nas fotos sorridentes da família há 3 décadas. Mas esse não era o irmão mais velho caloroso que contava piadas ruins nos churrascos de domingo. Esse era Marcos. Esse era o comandante. O major Marcos Barros olhou diretamente para Castro. Ele nem sequer olhou para baixo para a pistola Glock carregada tremendo na mão do policial. Ele olhou diretamente e de forma penetrante para as pupilas dilatadas de Castro. Você está segurando uma arma de fogo carregada na presença de um oficial militar superior, Marcos afirmou. A voz dele não era excepcionalmente alta, mas o barítono pesado e autoritário cortava sem esforço o som da chuva torrencial e dos motores ligados como uma lâmina de barbear afiada. Sugiro fortemente que guarde essa arma no coldre imediatamente antes que os meus operadores o percebam como uma ameaça hostil. Castro piscou rapidamente, o suor congelante misturando-se com a água da chuva que escorria por sua testa. Oficial superior, eu sou da Polícia Militar do Paraná. Você tem absolutamente zero jurisdição nesta estrada. Quem diabos é você? Marcos deu um único e deliberado passo à frente. A distância física entre eles agora era intimamente próxima e catastroficamente perigosa. Meu nome é Major Marcos Barros. Ele declarou a pesada patente militar, aterrissando como uma martelada física no peito de Castro. E você tem a minha irmãzinha trancada na parte de trás daquela jaula. O coração de Castro falhou violentamente. O irmão, a voz do smartphone. Mas aquilo absolutamente não era o que ele havia antecipado. Sua mente preconceituosa havia esperado um bandido local barulhento. Esperava um civil irritado que ele pudesse intimidar e prender facilmente. Ele certamente não esperava um operador militar de nível 1, flanqueado por uma equipe de fogo altamente treinada de fantasmas fortemente armados.
Ela é uma suspeita criminal. Castro gaguejou de forma patética, sua fanfarronice de machão desmoronando em pedaços como areia molhada. Suspeita de embriaguez, posse de drogas. Eu estabeleci suspeita fundamentada legalmente. Você não tem absolutamente nada, Marcos afirmou. Não gritou. Ele simplesmente declarou o fato como uma lei inquebrável da física. Eu conheço a minha irmã. Ela não consome álcool, não usa entorpecentes, e ela com certeza não cruza faixas contínuas a menos que esteja desviando de um buraco. Marcos virou a cabeça apenas uma fração de centímetro, olhando além do policial trêmulo para a viatura escura. Ele viu a silhueta fraca de Mariana trancada no banco de trás, a cabeça curvada de exaustão. Um único músculo no maxilar forte de Marcos contraiu-se agressivamente, a única indicação visível da raiva homicida fervendo logo abaixo de seu exterior altamente disciplinado. Ribeiro. Marcos latiu com rispidez, sem nem se dar ao trabalho de saber se aquele era o nome verdadeiro do novato. O soldado Ribeiro saltou como se tivesse sido atingido por um raio, quase deixando cair a pistola na lama. Sim, senhor! Destranque as portas traseiras daquela viatura e tire-a de lá, agora mesmo. Ribeiro olhou desesperadamente para seu parceiro sênior, implorando silenciosamente por um comando. Castro estava inteiramente congelado, a mente correndo em 1 milhão de direções diferentes. Se ele cedesse à sua autoridade, agora, sua carreira, seu ego gigantesco e sua reputação aterrorizante na cidade seriam completamente destruídos. Ele precisava desesperadamente manter a linha. Ele era a lei. Fique exatamente onde está, Ribeiro. Castro gritou, encontrando milagrosamente um fiapo minúsculo e patético de sua antiga coragem de valentão. Ele apontou agressivamente sua Glock diretamente para o centro do peito blindado de Marcos. Afaste-se. Eu não me importo se você é um general condecorado. Se interferir nesta prisão legal, eu vou atirar em você. Mãos para o alto. O mundo inteiro pareceu parar. A chuva congelante parecia suspensa no ar. Atrás de Marcos, os 5 operadores silenciosos se moveram. Aconteceu em um borrão aterrorizante de movimento sincronizado, totalmente rápido demais para o olho humano acompanhar. 5 pontos de laser vermelho, incrivelmente brilhantes, apareceram instantaneamente no uniforme escuro de Castro. Um descansava exatamente no centro de sua testa. 2 pairavam sobre o seu coração. Um pintava sua virilha. Um descansava perfeitamente sobre o seu joelho direito. Castro engasgou o corpo, travando completamente. Ele percebeu com uma clareza repentina, horrível e cristalina, que estava a meros milissegundos de ser violentamente apagado da existência. Marcos não recuou. Ele nem sequer piscou para a arma carregada apontada diretamente para o seu coração. Ele olhou para o policial corrupto com uma mistura agonizante de profunda pena e absoluto nojo. Filho, Marcos disse suavemente, a voz ecoando com o peso de incontáveis campos de batalha. Você está apontando uma arma de serviço padrão para um homem que caçou ativamente senhores da guerra, fortemente armados em vales que você nunca sequer ouviu falar. Meus franco-atiradores de cobertura na linha das árvores estão monitorando ativamente a sua frequência cardíaca elevada desde que viramos a curva desta estrada. Você não está absolutamente no controle aqui. Você mal está vivo. Marcos levantou lentamente a mão direita, não em um gesto de rendição, mas para apontar um único dedo de comando diretamente para o rosto suado de Castro. Solte a arma ou você nunca mais vai segurar nada nessas mãos. A mão de Castro tremia tão violentamente que ele mal conseguia manter a empunhadura. Ele olhou para baixo para os 5 lasers vermelhos letais dançando em seu corpo. Olhou para cima para os olhos frios, mortos e implacáveis dos operadores de elite atrás de Marcos.
olhou para o final da rodovia vazia e escura, onde absolutamente nenhum reforço viria para salvá-lo. A pesada Glock caiu com barulho no asfalto molhado. Marcos deu um passo à frente, chutou casualmente a arma descartada para longe, na vala lamacenta, e então, com um movimento chocantemente rápido e quase casual, desferiu um violento tapa com as costas da mão no queixo de Castro. Não foi um soco padrão. Foi uma dispensa brutal e humilhante. A imensa força física do golpe derrubou o policial pesado inteiramente no chão, mandando-o esparramado de costas na lama fria. Marcos não se deu ao trabalho de olhar para baixo para ele. Caminhou resolutamente passando pelo policial caído e gemendo indo direto para a viatura. Agarrou a pesada maçaneta da porta e a abriu com uma força tão intensa que as dobradiças de metal gemeram em protesto. "Marie", ele disse. A voz mudou instantaneamente, amolecendo de forma notável, tornando-se perfeitamente o irmão mais velho protetor, mais uma vez. "Estou aqui." Mariana olhou para cima, as lágrimas quentes que ela vinha segurando finalmente escorrendo pelas bochechas. "Marcos." "Eu te peguei." Ele sussurrou suavemente, inclinando-se para dentro da jaula sufocante. "Você está segura." Mas enquanto ele enfiava o braço cuidadosamente por trás das costas dela para destrancar as algemas brutalmente apertadas com uma chave universal, Castro engatinhou desesperadamente para ficar de joelhos na lama espessa. Humilhado, quebrado e totalmente desesperado para recuperar o seu poder. Ele alcançou freneticamente o microfone do rádio, ainda preso no seu ombro, gritando para o ar morto. "Policial ferido. Policial ferido. Tiros disparados. Preciso de apoio imediato na antiga Madeireira. Preciso de todas as viaturas disponíveis, agora." O rádio da polícia estalou. A estática morta sumiu de repente. Uma voz passou pelo alto-falante, mas não era de forma alguma da central de despacho do município. Era uma voz feminina notavelmente calma e altamente profissional. "Áudio de alta definição, claro, interceptado. Sargento Valdir Castro, aqui é a supervisão de operações da Agência Brasileira de Inteligência. Suas comunicações locais foram completamente substituídas. O senhor tem ordens para recuar imediatamente. Sua matrícula está sendo sinalizada neste momento para uma revisão federal de emergência." Castro encarou o microfone do rádio em sua mão enlameada com um horror absoluto e esmagador da alma. Marcos ajudou cuidadosamente Mariana a sair da viatura sufocante. Ele imediatamente tirou sua pesada jaqueta tática impermeável e a enrolou firmemente em torno dos ombros dela, que tremiam violentamente. Ele se virou lentamente de volta para Castro, que agora estava ajoelhado na lama, parecendo exatamente um pecador aterrorizado e penitente. "Você queria desesperadamente ligar para alguém, Castro?" Marcos perguntou com os olhos escuros queimando com um fogo frio. "Você queria trazer a mão pesada da lei para esta situação." Marcos deu um passo para mais perto, pairando sobre o policial quebrado. "Que bom, porque eu trouxe a verdadeira lei comigo esta noite, e nós estamos apenas começando." O tenso silêncio que se seguiu imediatamente ao caótico impasse era sufocantemente pesado, quebrado apenas pelo tamborilar implacável da chuva congelante contra os veículos e pela respiração suave e compassada dos operadores táticos de guarda. Mariana estava sentada confortavelmente no banco do passageiro do o V preto da frente. A pesada porta blindada estava aberta e suas pernas balançavam para fora, mas seu corpo trêmulo estava completamente abrigado da chuva torrencial. O luxuoso banco de couro era fortemente aquecido, um contraste nítido e reconfortante com a jaula de plástico gelada e humilhante da viatura. Marcos havia colocado um cobertor térmico de lã grosso sobre seus ombros
e ela agarrava com força uma garrafa de água que ele havia aberto para ela. As mãos dela ainda tremiam levemente com as marcas vermelhas e furiosas das algemas brutais destacando-se vividamente em seus pulsos pálidos. Ela assistiu ao seu irmão trabalhar. Marcos estava parado confiantemente no meio da rodovia escura, a chuva pesada escorrendo de seu equipamento tático. Não estava gritando ordens, não estava fazendo pose de dominância. Ele estava simplesmente existindo em um estado permanente de controle absoluto e inquebrável. Dirigia sua equipe de elite usando sutis sinais com as mãos, pequenos e precisos movimentos de punho que faziam homens letais e fortemente armados se moverem com a precisão impecável de um mecanismo de relógio caro. O sargento Castro ainda estava ajoelhado na lama fria, com as mãos agora firmemente amarradas com abraçadeiras de nylon nas costas. Não eram algemas policiais padrão e frágeis, mas grossas tiras de plástico amarelo de alta resistência que as unidades militares utilizavam para combatentes inimigos altamente perigosos. Ele parecia incrivelmente pequeno. A arrogância tóxica que havia poluído o ar noturno há apenas 20 minutos havia se esgotado completamente dele, deixando para trás nada além de uma casca oca e aterrorizada de um valentão. Ele continuava a lançar olhares apavorados ao redor da cena, procurando desesperadamente por uma saída, procurando por um pingo de sua autoridade perdida. Não encontrou absolutamente nenhum dos dois. O soldado Ribeiro estava de pé bem longe perto do sedã de Mariana, tão pálido quanto um lençol. Ele não havia sido amarrado fisicamente. Em vez disso, estava vomitando violentamente no mato alto e molhado à beira da estrada, com o esmagador estresse psicológico do impasse tático finalmente destruindo a sua constituição fraca. Urso, Marcos disse em voz baixa para a chuva. Uma montanha gigante de homem com uma barba espessa e indomável e olhos afiados feito pederneira adiantou-se saindo das sombras. O subtenente Davi Urso Mendes. Mariana lembrava-se distintamente dele, de uma festa de Natal da família há vários anos. Ele havia trazido um caminhão de bombeiros de brinquedo lindamente embrulhado para o filho dela. Esta noite, fortemente blindado e segurando um fuzil suprimido, ele parecia um viking moderno jogado diretamente na guerra urbana. Senhor, Urso grunhiu a voz profunda e ríspida. Desmonte essa viatura até o chassi. Marcos ordenou friamente. Eu quero saber absolutamente tudo o que está escondido nesse carro. Cada recibo rasgado, cada munição solta, cada arquivo digital oculto. E verifique esse porta-malas minuciosamente. No ato. Urso assentiu, sinalizando para dois outros operadores silenciosos com um movimento de cabeça. Eles desceram rapidamente sobre a viatura do sargento Castro como um enxame de gafanhotos focados. Não se deram ao trabalho de pedir as chaves ao policial preso. Um dos operadores utilizou uma ferramenta hidráulica especializada para abrir sem esforço o pesado porta-malas em poucos segundos. Outro operador entrou no banco da frente e começou a arrancar sistematicamente os painéis do painel de controle, caçando compartimentos ocultos. Vocês não podem fazer isso legalmente, Castro gritou da lama, a voz falhando de desespero. Isso é uma busca e apreensão ilegal e sem mandado. Precisam de uma ordem assinada por um juiz. Eu sou um policial militar. Marcos caminhou lentamente até ele. Abaixou-se suavemente para que seu rosto ficasse perfeitamente nivelado com o do policial ajoelhado. Água gelada pingava de forma constante do nariz de Marcos, mas os olhos intensos dele estavam completamente secos e queimando de fúria silenciosa. Você deixou de ser um policial permanentemente no exato momento em que desativou de propósito a sua câmera corporal, Marcos disse baixinho.
Castro congelou com a respiração presa na garganta. Eu não. A bateria. Nós checamos os registros da rede de forma ativa. Valdir. Marcos disse utilizando o primeiro nome do homem como uma maldição tóxica. A transmissão de vídeo remota cortou misteriosamente exatamente 3 minutos antes de você iniciar a abordagem no veículo da minha irmã. Diga-me, isso é uma falha técnica conveniente ou é o seu procedimento operacional padrão para quando decide que quer machucar violentamente uma pessoa inocente? Castro engoliu em seco com os olhos arregalados de pânico. O sistema dá defeito. O equipamento do Estado é velho. Nós veremos. Marcos respondeu friamente. Da parte de trás da viatura, Urso deu um assobio baixo e afiado. Chefe, você precisa vir ver isso agora mesmo. Marcos se levantou e caminhou rapidamente para o porta-malas aberto do carro da polícia. Mariana inclinou-se ansiosamente para a frente na segurança do SUV com o coração batendo forte nas costelas. Urso segurava uma bolsa escura de lona. Definitivamente não era um equipamento padrão da polícia. Era uma bolsa de ginástica genérica muito gasta e manchada de graxa. Ele a abriu por completo sob as luzes fortes e ofuscantes dos SUVs táticos. Marcos olhou para dentro e suas feições endureceram instantaneamente, virando puro granito. Ele enfiou a mão na bolsa com a luva tática e puxou lentamente um grande e pesado saco tipo Ziploc, inteiramente cheio, com uma substância branca e em pó. Era uma quantidade enorme, nível de tráfico facilmente o suficiente para colocar uma pessoa inocente num presídio por 20 anos. Em seguida, Marcos puxou uma arma de fogo pesada, um revólver calibre 38 de cano curto. Era incrivelmente velho, o metal profundamente picado pela ferrugem, e os números de série haviam sido meticulosamente raspados até sumir. Era uma clássica arma fria, uma arma ilegal e irrastreável que policiais corruptos mantinham à mão de propósito para plantar em suspeitos desarmados após um tiroteio ruim e injustificado. E por fim puxou uma garrafa de vidro barato de vodka genérica quase pela metade. Marcos segurou o saco de pó para cima, na chuva torrencial, virando-se lentamente de volta para encarar Castro. A evidência condenatória pesava no ar entre eles absoluta e inegável. Um kit de extorsão e flagrante preparado. Marcos disse a voz ecoando ameaçadoramente no silêncio mortal da rodovia. Você carrega ativamente uma pena de crime hediondo numa bolsa de ginástica suja. O rosto de Castro ficou completamente flácido. Seu maxilar se movia para cima e para baixo enquanto ele tentava desesperadamente falar, mas absolutamente nenhum som saía. Essa armação inteira não era apenas para incriminá-la por uma pequena infração de trânsito da lei seca. Marcos continuou caminhando lentamente de volta em direção ao policial trêmulo e ajoelhado. Você estava planejando plenamente plantar essa garrafa aberta de vodka para justificar facilmente a prisão inicial. E se ela compreensivelmente entrasse em pânico ou se movesse um pouquinho rápido demais no escuro, você tinha aquele revólver raspado pronto para jogar bem ao lado do corpo sangrando dela. Mariana ofegou alto, levando a mão ao rosto para cobrir a boca, enquanto a horrível realidade da situação atingia como uma onda congelante. Ele não queria apenas prendê-la e humilhá-la. Ele havia se preparado sistematicamente para a possibilidade real de assassiná-la. Marcos jogou a pesada bolsa de evidências diretamente na lama, na frente de Castro. Ribeiro! Marcos latiu asperamente. O policial novato limpou a boca trêmula e caminhou tropeçando, parecendo exatamente um homem condenado caminhando a última milha para sua própria execução. Sim, senhor. Você sabia sobre esta bolsa? Marcos apontou um dedo rígido para a evidência.
Ribeiro olhou aterrorizado para a bolsa e depois olhou para seu parceiro sênior. Ele viu como Castro o fuzilava com os olhos, um olhar venenoso de alerta intenso, uma promessa silenciosa de retaliação violenta se ele falasse. Mas então Ribeiro olhou para os homens aterrorizantes em coletes, à prova de balas pretos parados em silêncio ao seu redor. Homens que pareciam comer pesadelos no café da manhã e que não respondiam a nenhuma autoridade local. Ele olhou para Mariana tremendo e traumatizada no SUV. Eu sabia que ele mantinha uma bolsa secreta. Ribeiro sussurrou, a voz tremendo de forma incontrolável. Ele sempre me dizia que era uma apólice de seguro para quando os bandidos de verdade tentassem se safar de um crime por causa das brechas da lei. Ele tá mentindo! Castro gritou desesperadamente da lama. O moleque é um maldito mentiroso. Tá só tentando salvar o próprio pescoço. Cala a boca! Urso retumbou nem se dando ao trabalho. Ao trabalho de olhar para baixo para o policial ajoelhado. Marcos manteve seu olhar intenso fixo inteiramente no jovem recruta. Ele já usou esse kit específico antes. Ribeiro desabou começando a chorar com soluços patéticos e irregulares. No mês passado, o adolescente lá na Avenida 4, aquele que o departamento disse que sacou uma arma durante a perseguição a pé. Eu nunca cheguei a ver uma arma de verdade até o Castro ir no porta-malas da viatura e voltar caminhando. A revelação horrível pairou com um peso incrível na chuva gelada. Um assassinato a sangue frio. Um assassinato meticulosamente encoberto por um distintivo brilhante e um revólver enferrujado plantado na cena. Marcos fechou os olhos com força por um breve e doloroso segundo. Quando ele finalmente os abriu, o soldado disciplinado havia sumido por inteiro, e algo infinitamente mais sombrio, algo ancestral e aterrorizante estava espiando. Ensacar todas as provas. Marcos ordenou a Urso. Ensaca absolutamente tudo. Impressões digitais, D.N. Há resíduos. Eu quero a cadeia de custódia legal sobre isso tão hermética que o próprio Deus não conseguiria quebrar. Ele virou-se lentamente de volta para Castro. Você não vai para uma cadeia comum do estado agradável e segura, Valdir. Marcos declarou suavemente. Cadeia é para criminosos comuns. Você vai para uma instalação federal clandestina até que os meus analistas de inteligência desfaçam cada vida inocente que você já destruiu. Você vai desejar desesperadamente ter apenas aplicado uma multa de excesso de velocidade. Uma onda de luzes de emergência piscantes apareceu no horizonte escuro 10 minutos depois. Não era apenas uma ou duas viaturas. Era uma procissão maciça e agressiva. Luzes vermelhas e azuis se estendiam por meio quilômetro estrada abaixo, um comboio furioso, correndo desesperadamente em direção à localização deles. O batalhão de polícia local havia finalmente se mobilizado com força total. Visita chegando. Urso anunciou calmamente, checando de forma suave o carregador cheio de seu fuzil com um claque metálico. Polícia Militar. Parece que trouxeram o turno da noite inteiro. Marcos não recuou, nem demonstrou uma única gota de preocupação. Mantenham o perímetro tático. Absolutamente ninguém cruza a linha. Mantenham as armas firmes, mas sob nenhuma circunstância permitam que eles levem a custódia do prisioneiro. O enorme comboio policial freou de forma caótica, a 50 metros de distância, completamente bloqueado pela parede impenetrável de SUVs blindados pretos. Portas pesadas se abriram. Mais de 20 policiais locais fardados se derramaram na chuva, com suas pistolas sacadas gritando comandos confusos e se protegendo defensivamente atrás das portas dos veículos. Eles estavam bravos, confusos e altamente agressivos. Eles viram o irmão de farda deles ajoelhado impotente na lama, fortemente amarrado, completamente cercado por homens não identificados em equipamento tático de elite.
Um homem grande e com o rosto vermelho, com cabelos grisalhos e estrelas douradas brilhantes presas à gola, saiu confiantemente da viatura da frente. Coronel Henrique, comandante do batalhão. Ele estava sem fôlego, visivelmente furioso, e segurava um megafone de plástico pesado. Aqui é o Coronel Henrique. A voz dele ribombou agressivamente, fortemente distorcida pela chuva torrencial e pelo alto-falante barato. Vocês estão completamente cercados por policiais armados. Abaixem as armas imediatamente e se afastem dos meus homens. Este é o último aviso legal antes de abrirmos fogo. Marcos ajeitou casualmente a gola da sua camisa térmica. Não se preocupou em pegar um megafone. Não gritou. Ele simplesmente começou a caminhar devagar com propósito diretamente em direção à barricada de SUVs, entrando sem medo no clarão ofuscante de 20 faróis de busca da polícia. Urso telefone, Marcos disse baixinho. Urso imediatamente entregou-lhe um telefone via satélite criptografado e robusto. Marcos apertou um único botão pré-programado. Coronel Henrique. Marcos chamou a voz, projetando-se facilmente com a imensa força do diafragma de um experiente instrutor de tiro. Eu estou mantendo no momento um detido federal ativamente envolvido em uma conspiração em grande escala para fabricar evidências ilícitas e violar direitos civis. Mande seus homens baixarem as armas imediatamente. Vocês têm exatamente 5 segundos antes que minha equipe os perceba como uma ameaça hostil. Henrique gritou de volta, cuspindo pelas bordas dos lábios. Eu não dou a mínima para quem vocês acham que são. Vocês sequestraram um dos meus policiais juramentados. A tensão no ar congelante era uma coisa tangível e física. Dedos se contraíram nervosamente nos gatilhos de ambos os lados. Mariana assistiu em terror absoluto da segurança do o V. Era isso. Esse era o momento terrível em que tudo escalaria para um massacre sangrento e trágico. Pode ligar para ele. Marcos disse calmamente no telefone via satélite. Ele ergueu o dispositivo pesado no ar, esperando pacientemente. De repente, o rádio criptografado montado no ombro do Coronel Henrique emitiu um bip alto. Não era a central de despacho local chamando. Era uma ligação direta de emergência e altamente segura. Coronel Henrique? A voz saindo do rádio era masculina e incrivelmente áspera e soava exatamente como se pertencesse a alguém sentado num escritório muito caro e muito poderoso em Brasília. Henrique fez uma pausa confuso, baixando lentamente o megafone. Quem está falando neste canal? Aqui é o general de exército Dias, ministro da Defesa. O senhor reconhece a minha voz, coronel. O rosto de Henrique perdeu toda a cor, ficando instantaneamente branco. Todos os comandantes de polícia no Brasil sabiam exatamente quem era o general Dias. Era um herói militar altamente condecorado, uma lenda viva das Forças Armadas e o homem que atualmente tinha o ouvido direto do presidente para todos os assuntos de segurança nacional. General. Henrique gaguejou nervosamente no microfone do ombro. Senhor, eu tenho uma situação tática enorme aqui. Mercenários desconhecidos tomaram um dos meus policiais como refém. Aqueles homens não são mercenários, coronel. O general o interrompeu, seu tom caindo num registro altamente perigoso e ameaçador. Aquilo é o Comando de Operações Táticas, e o homem com quem o senhor está gritando no momento é o Major Barros. Ele está operando aí esta noite sob a minha autoridade direta e inabalável. Henrique olhou lentamente para cima para Marcos, que estava perfeitamente calmo e assustadoramente imóvel na chuva torrencial. Agora, o general continuou friamente. O Major Barros acaba de me informar que descobriu um padrão maciço e sistêmico de corrupção dentro de sua corporação envolvendo diretamente o Sargento Castro. Ele possui no momento evidências físicas de entorpecentes plantados e armas de fogo ilegais e não registradas usadas em crimes violentos.
Henrique olhou para trás para Castro, ainda ajoelhado pateticamente na lama. Ele viu o puro e inegável terror pintado no rosto de Castro. Henrique sabia, lá no fundo, ele sempre soube que Castro era um problema gigantesco, um passivo violento. Mas ele tinha escolhido continuamente olhar para o outro lado para proteger as estatísticas de prisão do batalhão. Aqui está exatamente o que vai acontecer em seguida, coronel. O general ordenou. O senhor vai mandar imediatamente que seus homens guardem as armas. Vai permitir que o Major Barros transporte o prisioneiro em segurança para uma instalação federal de segurança máxima. E amanhã de manhã, você e eu teremos uma conversa muito longa e muito desagradável sobre exatamente como você escolhe comandar o seu batalhão. Nós temos um entendimento cristalino, ou eu preciso mobilizar a Força Nacional para intervir na sua corporação esta noite. Henrique ficou completamente congelado por um longo e agonizante momento. A chuva forte colou seu cabelo grisalho ao crânio. Ele olhou de volta para os seus 20 policiais que o encaravam desesperadamente em busca de orientação. Ele olhou para frente para os operadores militares de elite que não haviam se movido um único milímetro, nem abaixado as armas uma fração de grau. Lentamente e dolorosamente engolindo seu enorme orgulho, Henrique colocou sua arma de serviço de volta no coldre. "Baixem as armas!" Henrique gritou para os seus policiais com a voz quebrando por inteiro. "Baixem as armas agora mesmo, coldrem o armamento!" Uma gigantesca onda de confusão e raiva percorreu a tensa linha policial, mas a disciplina falou mais alto. Eles obedeceram com relutância. Pistolas clicaram de volta em segurança nos coldres. A tensão explosiva finalmente se rompeu, deixando para trás um silêncio pesado, incrivelmente constrangedor e humilhante. Marcos caminhou à frente com confiança, atravessando a terra de ninguém molhada entre os SUVs táticos e a linha de viaturas da polícia. Ele parou bem na frente do coronel derrotado. "O senhor tem uma podridão sistêmica profunda na sua casa, coronel." Marcos disse baixinho, com a voz desprovida de qualquer regozijo. "Castro não é a única maçã podre. Meus analistas de inteligência estão puxando os dados digitais do seu batalhão neste exato momento. Nós vamos auditar implacavelmente cada abordagem de trânsito, cada multa e cada prisão que o Castro fez nos últimos 5 anos. Henrique parecia incrivelmente velho e profundamente derrotado. Ele era um policial de alto desempenho. Os índices de prisão dele eram sempre bons. As estatísticas dele foram inteiramente construídas com base em mentiras. Marcos corrigiu com rispidez. "E ele quase assassinou a minha irmã esta noite apenas para mantê-las em alta." Marcos virou as costas para o coronel e caminhou de volta para seus SUVs que aguardavam. "Embarquem o prisioneiro. Nós vamos embora." 2 operadores gigantes ergueram Castro rudemente. Ele não se deu ao trabalho de lutar. Ficou inteiramente mole nas garras deles, chorando aberta e pateticamente, agora cambaleando às cegas em direção ao SUV escuro que o transportaria para um mundo aterrorizante de salas sem janelas, polígrafos e perguntas intermináveis e exaustivas. Marcos caminhou de volta para Mariana. Ele se esticou suavemente no veículo aquecido e soltou o cinto de segurança dela com cuidado. "Vem", ele disse baixinho, oferecendo um sorriso afetuoso. "Vamos finalmente te levar para casa. O Sam está esperando a mãe." Mariana saiu com cuidado do SUV. Suas pernas estavam incrivelmente trêmulas pela queda de adrenalina, mas o braço forte de Marcos era como uma barra de ferro inquebrável, firmemente envolvida em sua cintura, mantendo-a completamente de pé. Ela olhou por cima do ombro para a viatura da polícia, agora estripada, revistada e completamente vazia, parada, abandonada na chuva, como uma carcaça morta. Ela olhou para a longa fila de policiais locais,
parados envergonhados e inteiramente em silêncio debaixo do temporal. Ela percebeu naquele exato momento que a balança de poder na sua cidade havia mudado permanentemente. Ela não era mais apenas uma vítima indefesa. Ela era a irmã de uma tempestade. "E o meu carro?" Elas perguntou a voz rouca por causa do frio. "Nós vamos mandar guinchá-lo para uma oficina premium hoje à noite e deixá-lo melhor do que novo", Marcus prometeu. "Não se preocupe com absolutamente nada, Mary. Está totalmente acabado." Enquanto entravam juntos na parte de trás espaçosa do SUV blindado, Mariana encostou a cabeça exausta pesadamente no ombro forte do irmão. O cheiro de equipamento tático molhado e óleo de arma fresco era avassalador na cabine, mas para ela cheirava exatamente a segurança absoluta. "Marcus", ela sussurrou na escuridão. "Oi." "Obrigada." Marcus se abaixou, beijou o topo da cabeça dela gentilmente. "Sempre." O pesado comboio de SUVs pretos partiu perfeitamente em sincronia com os motores potentes rugindo noite adentro, deixando a polícia local altamente confusa, apavorada e humilhada, parada inutilmente na chuva, assistindo as lanternas traseiras vermelhas desaparecerem na escuridão. Mas a história incrível não acabou aí. A queda dramática do sargento Valdir Castro foi apenas o começo. Os arquivos e armas devastadoras encontrados escondidos naquele porta-malas acabariam por abrir a porta para uma conspiração criminosa maciça que ia muito mais alto do que um simples valentão de beira de estrada. 3 meses depois, o brilhante sol da tarde iluminava lindamente a pacífica cidade de Serra Negra. Mas para o ex-sargento Valdir Castro, o mundo estava prestes a escurecer completamente por um tempo muito, muito longo. O Tribunal Federal era impecavelmente limpo, com cheiro forte de polidor de madeira com limão e ansiedade intensa. Não havia absolutamente nenhuma luz de giroflex piscando aqui, nem rodovias escuras e chuvosas, onde um distintivo polido te transformava magicamente num rei intocável. Havia apenas a meritíssima juíza Marina Reis, uma mulher severa com uma reputação aterrorizante por comer servidores públicos corruptos no café da manhã. Mariana estava sentada em silêncio na última fileira da galeria, as mãos entrelaçadas firme e educadamente no colo. Ela usava um vestido azul simples e elegante, parecendo em todos os sentidos a profissional de saúde digna e a mãe amorosa que era. Sentado diretamente ao lado dela, estava Marcus. Ele não usava seu equipamento tático intimidante hoje. Vestia um terno cinza chumbo afiado e feito sob medida que se ajustava perfeitamente à sua estrutura larga, embora os olhos escuros dele ainda esquadrinhassem a sala lotada com a graça altamente alerta e predatória de um lobo disfarçado com pele de cordeiro. Castro estava nervoso na mesa da defesa. Ele parecia inteiramente murcho e quebrado. Havia perdido mais de 10 quilos na detenção. O corte de cabelo militar estava desgrenhado em tufos irregulares, e o terno barato e mal ajustado pendia de sua estrutura encolhida como uma mortalha trágica. Ele não ousou olhar para a galeria lotada. Ele simplesmente não conseguia. A montanha pura de evidências que a equipe de elite de Marcus havia descoberto era absolutamente catastrófica. O porta-malas da viatura realmente fora uma caixa de Pandora de corrupção. Não era apenas o kit de extorsão mortal. Eles haviam encontrado um livro de contabilidade escondido escrito à mão. Castro extorquia ativamente traficantes de drogas locais, roubando seus produtos e vendendo-os ilegalmente de volta a gangues rivais por um lucro massivo. Ele havia incriminado sistematicamente outros 3 motoristas inocentes, só no último ano. Pessoas pobres que não podiam pagar advogados de defesa caros,
pessoas que foram forçadas a se declarar culpadas apenas para poderem eventualmente voltar para suas famílias aterrorizadas. O soldado Ribeiro havia se tornado testemunha do Estado quase que imediatamente, como era previsível. Em troca de imunidade legal total, ele havia cantado feito um passarinho, detalhando cada suborno sujo, cada ameaça violenta e cada vez repugnante que Castro riu cruelmente sobre destruir a vida das pessoas pequenas. Valdir Castro. A juíza Reis declarou a voz poderosa, ecoando com autoridade na Câmara totalmente silenciosa. O senhor foi oficialmente encarregado pelo público com o imenso poder de proteger os inocentes. Em vez disso, usou esse poder maliciosamente para atacar ativamente os membros mais vulneráveis de nossa sociedade. O senhor é uma vergonha profunda para a farda que usou e um perigo claro e presente para esta sociedade. Castro se retraía violentamente a cada palavra que ela pronunciava. Pelas severas acusações criminais de abuso de autoridade, tortura psicológica, tráfico de entorpecentes e obstrução grave da justiça. Por este meio, eu o condeno a 25 anos em uma penitenciária federal inteiramente sem a possibilidade de progressão de pena antecipada. O pesado martelo de madeira bateu alto. Um ponto final de madeira definitivo e retumbante no fim absoluto de uma sentença muito longa e muito sombria. Castro desabou pesadamente sobre a mesa da defesa, soluçando histericamente nas mãos trêmulas. Enquanto os agentes de segurança institucional, fortemente armados, o arrastavam com brutalidade por suas correntes, ele olhou por cima do ombro apenas uma vez. Seus olhos marejados de lágrimas encontraram os de Mariana. Ele não viu triunfo arrogante no rosto dela. Viu apenas piedade profunda. E parado logo atrás dela, viu Marcos o observando com uma fria e arrepiante indiferença, exatamente como um homem assiste a um inseto irritante ser levado ralo abaixo sem nenhum esforço. Lá fora, passando as enormes portas do tribunal, o ar da tarde era fresco e incrivelmente limpo. Acabou. Mariana suspirou aliviada, e longa, olhando para o céu azul claro. Está mesmo verdadeiramente acabado. O batalhão de polícia inteiro está sendo eviscerado agora também. Marcos notou, ajustando casualmente as caras abotoaduras de prata. O coronel Henrique foi forçado a renunciar em desgraça ontem de manhã. Mais da metade do alto comando dele está atualmente sob investigação federal ativa. O general Dias garantiu que o Ministério Público faça uma auditoria forense em cada multa emitida nesta região nos próximos 5 anos. Eles não vão assediar mais ninguém por aqui por muito tempo. Mariana virou-se completamente para o irmão. Ela levantou a mão gentilmente e ajeitou o colarinho do terno dele, um hábito confortador e familiar trazido desde a infância. Você salvou completamente a minha vida naquela noite, Marcos. E não só naquela noite. Você salvou absolutamente tudo. O Sam ainda tem mãe hoje inteiramente por sua causa. Marcos sorriu calorosamente, uma expressão rara e incrivelmente genuína, que finalmente alcançou os olhos escuros dele. Você mesma se salvou, Mari. Você ficou perfeitamente calma sob pressão. Foi esperta o suficiente para fazer a ligação. Eu só trouxe a equipe de limpeza para cuidar do lixo. Falando no Sam, Mariana sorriu, com o rosto iluminado, os olhos brilhando. Ele tem perguntado sem parar quando o tio das forças especiais de verdade vem para o churrasco. Marcos checou o relógio caro. Agora mesmo. E eu tenho quase certeza de que deixei uma luva de beisebol novinha em folha jogada na traseira da minha caminhonete para ele. Mais tarde, naquela bela tarde, o modesto quintal da pequena casa de Mariana estava maravilhosamente preenchido com o cheiro de dar água na boca de carvão queimando e carne grelhando. Era um lugar simples e silencioso,
mas hoje parecia exatamente como uma fortaleza impenetrável de pura alegria. Samuel, de 6 anos, corria loucamente pela grama verde gritando de absoluto deleite enquanto era perseguido de brincadeira por um homem gigante e de aparência assustadora com uma barba grossa. O subtenente Urso acabou se mostrando um companheiro de brincadeiras incrivelmente gentil e divertido, quando não estava rasgando agressivamente carros de polícia corruptos em busca de evidências escondidas. Marcos sentou-se confortavelmente nos degraus de madeira da varanda com um refrigerante gelado e coberto de condensação, na mão, observando o jovem sobrinho rir histericamente. A tensão apertada e pesada que geralmente ficava enroscada permanentemente em seu estômago, a constante e exaustiva antecipação do soldado de elite por perigo letal, havia finalmente se desenrolado por completo. Mariana sentou-se suavemente ao lado dele, entregando-lhes um guardanapo. Sabe, a babá me contou que as outras mães do bairro estão comentando. Marcos levantou uma sobrancelha divertido. Ah, é sobre o quê? Sobre a enfermeira do bairro cujo irmão mais velho trouxe um exército literal e fortemente armado para uma simples blitz de trânsito. A lenda local diz que você tem um laser de satélite ultra-secreto permanentemente apontado direto para a casa do prefeito só por precaução. Marcos riu fundo. Eu não posso confirmar formalmente nem negar explicitamente a existência de quaisquer ativos orbitais altamente classificados. Eles se sentaram juntos em um silêncio profundamente confortável e amoroso por um longo momento, assistindo o sol brilhante descer lentamente abaixo da linha das árvores. Você vai ser enviado para fora de novo em breve? Mariana perguntou baixinho, uma minúscula lasca de medo voltando ao seu tom de voz. Não por um tempo, Marcos disse olhando para ela com uma expressão altamente séria e reconfortante. O general me deu uma licença compulsória prolongada. Disse que eu realmente precisava me reintegrar à vida civil um pouco. Acho que vou ficar por aqui por um bom tempo, só para ter certeza absoluta de que o novo comandante de polícia entende muito bem as regras do jogo. Mariana recostou a cabeça afetuosamente no ombro largo dele. Que bom. Todos nós dormimos muito melhor quando você está aqui. Eu estou sempre aqui, Mari. Marcos sussurrou baixinho com os olhos fixos e protetores no jovem Samuel, enquanto este apanhava com destreza a bola que o urso jogou para ele. Mesmo quando estou operando do outro lado do mundo no escuro, eu estou sempre de olho. E que Deus ajude a próxima pessoa que tentar machucar esta família. Quando o sol finalmente se pôs projetando longas e belas sombras douradas pelo quintal pacífico, a escuridão que se aproximava não parecia mais assustadora ou perigosa. Parecia apenas uma paz profunda e duramente conquistada. Comentário. Nós frequentemente imaginamos os heróis como pessoas que voam pelo ar ou usam capas coloridas. Mas no mundo real, o verdadeiro heroísmo consiste simplesmente em manter-se firme quando se está absolutamente aterrorizado. Mariana foi uma heroína porque manteve a calma diante do poder corrupto e absoluto. E Marcos foi um herói não por causa de sua patente de elite ou suas armas táticas, mas porque utilizou sua imensa força estritamente para proteger os vulneráveis. Esta história é um lembrete poderoso de que autoridade sem prestação de contas rigorosa é simplesmente tirania. O sargento Castro pensou de forma iludida que seu distintivo o tornava um deus intocável. Ele pensou que Mariana era fraca apenas porque estava sozinha no escuro. Ele esqueceu tragicamente que mesmo as pessoas mais quietas e educadas costumam ter guardiões aterrorizantes esperando pacientemente nas sombras. A justiça nem sempre chega com uma sirene barulhenta. Às vezes ela chega com um único telefonema. E às vezes a coisa absolutamente mais perigosa que um valentão pode fazer é arranjar briga com uma família que protege ferozmente os seus